pecado de orgulho do rei Joaquim é a sua desgraça. Jeremias está anunciando o juízo e decreto de Deus e diz para o rei se arrepender. Por causa do seu orgulho, ele faz uma casa luxuosa, mas Deus disse que ele vai ser sepultado na sepultura de um jumento. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo, querido, não vai se apagar, continuamente vai arder no altar. Roda a vinheta. Usa a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Começa agora para você o programa Lâmpada de Deus, onde o fogo aqui queima, pega, arde, ele não vai se apagar, continuamente vai arder no altar. Graças ao nosso Deus, Pai bondoso e amado e querido, nosso coração, em nome do seu Filho Jesus, estamos aqui para compartilhar mais uma palavra, mais uma ministração da santa e gloriosa palavra inefável, palavra de Deus. Compartilha, divulga, espalha aí cada vez mais para que outros irmãos sejam edificados. Vai deixando seu like, seu joinha, Está sendo uma bênção. Estávamos falando do rei Joacás no outro vídeo, na outra lição, foi uma bênção. Dessa vez muitos irmãos aí assistiram, continuem assistindo, divulgando. E estamos no capítulo 22 do livro do profeta Jeremias. Vamos falar do filho de Josias, o outro rei, Jeoiaquim, um rei ruim, não seguiu o exemplo do pai, e a morte dele foi terrível, porque Deus permitiu o rei Neco do Egito levá-lo para o Egito e lá ele morreu. Mas, antes de tudo, ore comigo, prepara o teu coração, chama todo mundo onde você estiver, abre o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Amém? Ore comigo. Pai bendito e amado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Anuncia a tua palavra, Senhor, divulgar, meu Pai. Abre a porta da palavra, perdoe meus pecados. Ajuda, Senhor, cada um que vai ouvir, abrindo o coração e abrindo a mente, para que o Senhor fale conosco. Nos ajuda em tudo, nosso coração está preparado para ouvir a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que bênção, amados, de estarmos aqui, graças a Deus, e poder essa oportunidade divulgar a palavra do Senhor e esse estudo de Jeremias que está sendo uma bênção, glória a Deus. São 52 capítulos e com a graça do Senhor, se Deus quiser a gente viver, vamos destrinchá-lo todinho, porque tem verdades absolutas no livro de Jeremias, profecias que se cumpriram, profecias que ainda não se cumpriram. Então, muita referência sobre Cristo, muita alusão ao milênio. Então, Jeremias foi um homem inspiradíssimo por Deus e nos trouxe, pela graça de Deus e pela fidelidade desse profeta, ele nos trouxe revelações que ele nem sequer viveu para ver, melhor dizendo. E nos dias dele, 40 anos pregando para 5 monarcas, ele viu Deus cumprir, e coisas que ele ministrou que ele nem viveu para ver, mas se cumpriu em Cristo e está se cumprindo muita coisa que Deus falou lá. E ainda Jesus veio, cumpriu o ministério, partiu para o céu, morreu, ressuscitou, foi para o céu. E o que Jeremias profetizou ainda nem sequer se cumpriu. Coisa tremenda, não é? Então fica conosco, prepara a tua Bíblia. Sem mais delongas, Deus vai falar conosco. Capítulo 22, versículo 13 ao 19, vamos meditar sobre o rei Jeoiaquim, outro rei que foi o sucessor aqui de Josias. E vamos saber o que é que ele aprontou, e o que é que tem de referência para os nossos dias, o que é que Deus fala para nós nos nossos dias, dando a referência sobre esse rei que foi ruim. Capítulo 22, versículo 13 ao 19. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos. Ela terá janelas, será forrada de cedro e pintada de vermelho. Porventura, reinarás por teres acumulado cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não usou de juízo e justiça? Por esta razão,
tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas teus olhos e teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e a violência, a fim de levar isso a feito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua majestade. Em sepultura de jumento será sepultado, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Texto tremendo, né, amados? Um dos versículos aqui é o 19, que me deixa espantado, é o que Deus disse: em sepultura de jumento será sepultado. Ou seja, a desonra de Joiaquim ia ser tão grande que Deus disse que ele ia ter nem honra de ser sepultado junto com os reis de Israel. Ia ser uma sepultura de jumento. Olha que desonra do inferno Deus decretou. Mas por que Deus falou tão duro assim, através de Jeremias, né? O Espírito Santo tomando Jeremias e anunciando isso aqui para esse monarca? Aqui, olha, ele tem 6 itens aqui, que a minha Bíblia diz, da desgraça dele. Ou seja, da catástrofe, da desonra, da maldição que veio sobre ele. Primeiro, ele edificou a sua casa com injustiça. Edificou seus aposentos sem direito. Terceiro, serviu do serviço do seu próximo sem remunerá-lo. Quarto, reteve o salário do trabalhador. Quinto, planejou com orgulho edificar uma casa espaçosa. Sexto, ele abriu janelas, forrou a sua casa de cedro e a pintou de vermelho. Não havia erro nestas coisas. O erro estava no orgulho com o qual a casa foi planejada. Era costume fazer tetos com belos modelos entrelaçados, muitas vezes pintados com cores brilhantes, vermelho, azul, ouro e verde. Painéis e portas também eram bem pintados. O problema aqui foi esse orgulho e o que Deus cobrou desse monarca. E outra coisa, ele foi colocado como sucessor do pai sem Deus ser consultado. Livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 34. Porém, o faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramá, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs uma tributação de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também o faraó Neco constituiu a Eliaquim, filho de Josias, rei, em lugar de seu pai Josias, mudando seu nome para Joaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, que ali morreu. Eliaquim era o nome de Joiaquim. Neco, quando dominou ele, mudou o nome para Joiaquim. E Neco colocou para ele dominar ali, para ele governar, e o seu irmão Joacás foi levado lá para o Egito e ali ele morreu. Só reinou 3 meses, né? Joacás. E agora vem a vez de Joaquim, que foi colocado pelo monarca Neco. Não foi por Deus. Aqui está o primeiro erro. Não consultou a Deus, não pediu a orientação ao Senhor para que viesse o monarca assumir o poder, porque tinha que representar Deus. O monarca tinha que representar o Todo-Poderoso. E aqui estava um declínio espiritual, uma desobediência muito grande, que estava recebendo as consequências, né? Porque Deus entregou ali ao imperador Neco, ao rei Neco, e daqui estava entregando a Nabucodonosor. E por essa causa, fracasso, catástrofe, a maledicência, tudo mal veio contra esse monarca, porque com Deus, e principalmente com a lei do Senhor, ninguém zomba, ninguém brinca. Aí Deus começa dizendo na boca de Jeremias, capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e seus aposentos sem direito. Já começa aqui, construindo a casa com injustiça, com suborno, com parcialidade. Tinha preferências, e Deus aqui já estava cobrando dele. Ele era injusto. E seus aposentos sem direito, sem justiça, sem aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Tudo na maracutaia, tudo no cambalacho, tudo por debaixo dos panos.
Ele estava quebrando o princípio da lei do Senhor em Deuteronômio 17, sobre o rei não podia se ensoberbecer. Deuteronômio 17, que era a lei para o rei, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus a possuires, nela habitares e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Porém certamente sobre ti, como um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti. Não seja de teus irmãos. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos, no meio de Israel. Bom, olha o que Deus disse para o rei, versículo 19, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida a lei, né? Terá o livro, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, guardar todas as palavras desta lei, estatutos, para cumprir, para que seu coração não se levante, se ensoberbeça sobre seus irmãos, e se aparte do mandamento do Senhor. Foi o que aconteceu com Jeoiaquim. Ele cometeu injustiças, quebrando a lei. Foi violento, foi soberbo. E o Senhor repreendeu poderosamente através da lei aqui. E mandava Jeremias pregar, claro, não é? Mas o rei, ele quebrou essa lei. Quebrou. Ele tentou anular. Ele tentou inutilizar essa lei do Senhor. E quem foi inutilizado foi ele. Quem foi anulado, bloqueado, foi ele. Glorificado seja Deus. Então ele se ensoberbeceu, edificou casa com injustiça, com roubo, não é? Com propina, com suborno. E a lei do Senhor tinha tudo isso aqui, proibia. Deus proibia. Que serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Olha para aí. Só se servia do trabalho dos seus servos, seus funcionários, seus empregados, e não pagava. Olha que rei cruel, que rei tirano. Então quer dizer que era uma prática dele de injustiça, que ele não mudava, que ele não se arrependia. Até vinha a cobrança de Deus. O que eu aprendo aqui são esses governos que vivem como querem, vão extorquindo, vai comprando apartamentos, vai comprando esses reis, esses governantes, vão comprando chácaras, apartamentos, condomínios, carros blindados, riqueza, acumulando riqueza, e achando que um dia não vem a cobrança daquele que coloca na cadeira de honra, não é? Aquele que coloca o poder na mão do homem, que é Deus. É Deus, irmãos. Eu lembro de Jeroboão, que Deus colocou na mão dele 10 tribos. Jeroboão agora se desviou e foi adorar Baal. Deus disse ali, 1 Reis 13, que ia tirar da mão dele e não tirou. Então, Deus vai tirar, pelo século XXI, o poder de muitos bandidos corruptos, feito esse rei Jeoiaquim, que não dá o dinheiro correto aos seus funcionários, aos trabalhadores. Esse rei aqui só queria sugar e não queria remunerar corretamente os seus funcionários, e isso indignou quem? Deus. Quanta gente ali não cobrava por justiça? Quantas pessoas ali em Judá não cobrava, não é,
por justiça, está errado, nós trabalhamos e não estamos recebendo nosso salário. O rei não paga, o rei não dá os impostos. Isso era contra a lei. Era contra a lei. Isso pesou na balança e esse rei foi achado em falta. Ele estava desviando o dinheiro, não estava remunerando, dando corretamente o salário. Não é assim que nós estamos vendo? Poder aí, executivo, judiciário, legislativo, o poder do Brasil, os governadores, os prefeitos, senadores, deputados, patrões, todo aquele que está numa posição social elevada e é corrompido, dá lugar ao espírito de Satanás, que é injusto, não paga corretamente, prefere ter suas casas de luxo, suas casas de veraneio, mas eles fecham a mão para os necessitados, eles oprimem. Só que a cobrança chegou, queridos. A cobrança de Deus chegou para esse rei e a cobrança de Deus chegará para esses maus governantes. Se aplica aqui, olha, para esse tirano, esse cruel, onde Deus tirou a coroa dele, não é? Deus cobrou e o preço foi muito alto e foi caro, foi terrível. Nós temos um Deus que é de justiça. Aleluia. Versículo 14. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos. Ela terá janelas, será forrada de cedro e pintada de vermelho. A gente viu aqui, não tinha problema nenhum ele fazer isso aqui. O problema é que a lei ali, Deuteronômio 17, ensinava que ele não podia se elevar, crescer, se exaltar, estar acima dos seus irmãos. Ele não podia, porque ele representava a Deus, porque o rei ali, o que governava, tinha a representação de Cristo, pois ele tinha que ter ali o Espírito Santo, feito Davi, e o Espírito Santo de Deus. Então representava o governo de Deus, o governo celestial na terra. Ele representava o governo do Senhor. Ele não podia agir dessa forma, porque Deus não agia assim, não é? Deus não agia assim. Então ele tinha que ter a lei do Senhor, os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, para ler todo dia, aprender e praticar e ensinar o povo junto com os sacerdotes ali, os profetas de Deus, porque era um povo que estava sendo preparado para o reino de Cristo Jesus. E esse rei tinha que representar o Todo-Poderoso. E Deus aqui não é Deus de cambalacho, Deus não é Deus parcial, não é? E esse rei estava sendo, e a cobrança foi muito cara essa cobrança do Senhor. Versículo 15. Porventura reinarás, governarás, liderarás, guiarás, por teres acumulado cedro? Olha o que Deus pergunta. Você vai guiar só porque você acumulou cedro? O cedro aqui é um material muito valioso na época, não é? Muito importante. Aplica-se para os nossos dias. Você vai governar porque você acumulou o quê? Muitos bens materiais. Você acumulou muito dinheiro no banco. Você acumulou muita porcelana. Ou muito porcelanato, melhor dizendo. Você vai reinar porque você acumulou muitos amigos. Você acumulou o mundo inteiro ao seu benefício. Você acumulou benefício do mundo inteiro. Você vai reinar por isso. Deus perguntou, você vai reinar porque sua casa está linda com cedro, é? Por causa disso. Acaso teu pai não comeu e bebeu e não usou de juízo e justiça? Por esta razão, tudo lhe sucedeu bem. Olha a referência. É Deus quem está dando. Deus é Deus de dar referência. Quais são as referências que você e eu tem que ter? Referência de pessoas que fazem justiça, que fazem justiça e juízo. E Josias foi um rei bom. Ele perdeu a guerra ali contra o rei do Egito, Neco, mas ele foi um camarada que era crente. Derrubou as imagens de Baal, instituiu a Páscoa. Quando Josias, com 8 anos de idade, começou a reinar, depois que Josias, com 18 anos, começou a reinar em Judá, e acharam o livro da lei, Josias, quando leu, rasgou as vestes. Josias voltou a praticar a palavra e ordenou o povo a praticar. Nem todo mundo obedeceu ao rei, não é? Mas Josias fez a parte dele, procurou fazer a parte dele. Então Deus deu a referência do próprio pai, sangue dele. Porque Josias vinha, Cristo tinha que vir. E Joaquim, ou Eliaquim, tinha a referência, que era o próprio pai. Filho de peixe, peixinho é. Filho de leão, leãozinho é. Filho de crente tem que fazer a confissão de fé. Quer dizer que filho de crente vai ser crente? Não.
Então esse rei tinha um pai que era crente, devoto a Deus, homem espiritual, fiel, monarca. Mas o filho não seguiu os caminhos do pai. Tudo lhe foi bem porque ele praticou justiça e juízo. Ele examinou, avaliou e conforme a lei de Israel nessa época tinha que executar a lei, como a lei ordenava a execução, ele praticou. Que é certo, é errado, conforme a lei, não tem mel na chupeta para ninguém. Então tudo foi bem porque Deus se agradou. E Deus viu que tinha alguém ali que estava praticando a sua palavra, que estava guiando o rebanho, que era de Israel. O rebanho de Deus estava guiando como? Guiando na lei moral, lei civil, cerimonial, né? Lei religiosa, as leis da palavra do Senhor. Os 10 mandamentos são as ordenanças que tinha. E assim, tudo foi bem. Quer ver um governo ir bem? Governo de uma casa, de uma empresa, do estado, município do estado, do país, do mundo, é seguir a lei de Deus. Como Cristo, como único Senhor. E tudo irá bem, agradável, favorável, tudo que for benevolente, tudo que for gracioso, né? Da parte de Deus, é só vitória, só sucesso, só progresso, só avanço. Se obedecer os mandamentos do Senhor. Conforme Isaías 1,19. Se quiser, se obedecer, se ouvires, comereis o melhor dessa terra, senão a espada transpassará. Eu tenho se é a condição. Se você obedecer, se você querer, você vai desfrutar do bom e do melhor. De quem? Do próprio Deus. Ele prometeu abençoar. Se obedecesse os mandamentos, os estatutos e juízos. Aí você vê esculhambação, você vê um governo que não teme a Deus. Como diz o Salmo 127, se Deus não edifica a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus, pela sua palavra. Alabaxaramandagai. É o Senhor que tem que edificar, tem que construir, elevar, crescer. O fundamento é quem? É Cristo. Não se pode colocar outro fundamento, que a Bíblia diz que é um anátema, maldito, maldição, se colocar outro fundamento. Onde você tem que crescer, baseado na sua fé, a prática, a sua regra de fé, sua regra de prática, não é? Se não for Cristo, o fundamento também da sua vida. Crescidos no fundamento já está posto, que é Cristo. Nele a gente é edificado, ó. Edificado em quê? Na moral, na verdade, na justiça, na santidade, no amor, no perdão, na misericórdia, na bondade, na longanimidade, na temperança. Ele é a base, é o fundamento para a gente crescer. E aqui o rei estava totalmente fora, desaprumado. Louvado seja Deus. Josias praticou o juízo e justiça e tudo foi bem. Foi um reinado glorioso, na medida do possível que o rei tinha. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então, lhe sucedeu bem, porque ele julgou a causa do aflito e necessitado, coisa que esse Joaquim não estava fazendo. Porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Olha o que é conhecer a Deus. É julgar a causa do aflito e do necessitado. Isso é conhecer Deus. Aleluia. Conhecer Deus é julgar, irmãos. É fazer o que é correto, glorificado seja Deus. Que Deus é justiça. Mas teus olhos e teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e violência, a fim de levar isso a feito. Olha os crimes que ele estava cometendo. Os crimes. Avareza, que ele não podia ser avarento. Tirar a vida de pessoa inocente. Opressão e violência. Avareza, tirar a vida de pessoa inocente, opressão e violência. 4 crimes que ele estava cometendo aqui, que ele estava cometendo. E Deus cobrou tudo isso. E era contra a lei. E contra a violência, não oprimirás, não é? Não derramarás sangue inocente, sem testemunho, não estava nem aí. Nem aí, deletou Deus. Precisa de Deus. E olha que o reino, o povo é de Deus, e é Deus que coloca e tira. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentaram por ele. Começa por aí. É que não se arrepende?
Não vai ter choro por você, não. Era a maior desonra alguém morrer sem outro se lamentar, principalmente para essa cultura. Não lamentaram por ele dizendo, ai, Senhor, ou ai, Sua Majestade, ai, meu irmão, ai, minha irmã. Ninguém vai se lamentar por ele, não. Ninguém vai gritar, ai, minha majestade, ai, meu irmão, ai, meu senhor, ai, minha irmã. Não. Não vai ter desespero por esse rei, não. Ninguém vai se desesperar por ele de jeito nenhum. É o Senhor que está dizendo. E outra punição por causa disso, em sepultura de jumento será sepultado, arrastando e lançando para bem longe, para fora, aqui ó, fora das portas de Jerusalém. Olha, terrível foi o julgamento do Senhor. Ele seria lançado em campo aberto, como os jumentos eram, e os jumentos eram comidos pelas aves, pelos animais ali, e ele seria lançado sem sepultura, o corpo desonrado, para que os bichos comessem ele. Ele foi um dos reis que não registra aqui quando se cumpriu essa profecia, não é? Mas é um dos reis que foi morto e foi desonrado por Deus. Pense, por viver na prática pecaminosa, ou seja, cometendo crimes, achando que Deus não vai cobrar, Deus não vai pegar. Vai, irmãos, e pegue, o peso é grande. Cobrança terrível. Ele cometeu vários crimes. A violação da lei e a palavra crime. Crime é um ato, irmãos, que é proibido por lei e que tem uma pena determinada caso seja realizado. É uma ação praticada por uma pessoa que vai contra a lei e que recebe uma punição. O crime é uma atitude que pode ser cometida por uma pessoa ou por um grupo que viola a lei penal e tem consequências punitivas, que é a aplicação de uma pena. E o termo tem origem do latim crimen, que significa ofensa, acusação. Preste atenção, Satanás, ele é o criminoso. O espírito do diabo é de acusação e de difamação. O espírito do diabo é aquele que ofende, aquele que acusa. Por isso que ele é diabo, acusador, tentador, caluniador, difamador, ofensor. Isso é Satanás. Ele é inimigo de tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom. Ele é inimigo. E quando ele se rebelou contra Deus, junto à terça parte, eu vou falar aqui de 5 pontos do crime, para você ver a mente do diabo, como ele trabalha e como ele é um criminoso. Então ele usou o rei para cometer crimes. Exatamente, ele vai atacar quem? O cabeça. E quando ele ataca o cabeça, vai justamente para cometer crimes, para ele tomar posse, segurar aquela pessoa e levar as pessoas ao desespero. Só que, irmãos, Deus está vivo, é um Deus vivo, melhor dizendo, e vê tudo. E quando ele estende a mão, ele quebra o braço do diabo, ou seja, ele tira as forças, ele tira, neutraliza o ânimo, a alegria, não é? Do diabo. E quem o diabo influenciou, uma vez espiritualmente, Deus, no mundo espiritual, Deus quebrou, no mundo físico, Deus também quebrará. Então aguarde, Deus quebrará braços de muitos governos corruptos, seja onde estiver, na política, na indústria, na empresa, na sociedade familiar, educacional, onde tiver autoridade corrupta, o Senhor quebrará os braços, ou seja, vai tirar as forças, vai desarmar esses trambiqueiros usados pelo diabo. A lei de introdução ao Código Penal, lei número 3.914 de 41, define crime desta maneira. Artigo 1º. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolamento, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Como se caracteriza o crime? O crime é caracterizado por uma atitude que causa um dano a um bem que é protegido por lei, como a vida e a propriedade privada, por exemplo. O bem protegido pela lei é chamado de bem jurídico tutelado.
eu e você é um bem de Deus, é um bem jurídico tutelado. E quem tentar roubar esse bem tem que derrubar o mais valente, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quais são as fases de um crime? Um crime passa por 5 etapas, desde o surgimento da ideia até o momento em que é praticado e consumado. As fases são chamadas de intercrimines. Essa expressão em latim significa caminho do crime. Em primeiro lugar, fase de cogitação. Nessa fase, surge a ideia a respeito do crime, ou seja, a pessoa cogita cometer o crime, mas isso não significa que ela será praticada, que ele será praticado. O crime cogitado, se não for concluído, não tem punição, já que ainda não existe o dano ao bem jurídico. Segundo ponto, fase de preparação. Nessa etapa, quem pretende cometer um crime começa a tomar as providências necessárias para realizá-lo. São os atos preparatórios para a prática do crime. Em geral, os atos de preparação antes da consumação do crime não são motivo para a aplicação de uma punição, a menos que também se tratem de alguma conduta que seja proibida pela lei. Terceira fase, fase de execução. Essa é a etapa em que o crime realmente acontece. É quando o criminoso leva os atos preparatórios à prática. A execução do crime pode ser feita com sucesso ou não. Isso vai determinar se o crime foi consumado ou tentado. E os dois casos são puníveis pela lei. Quarta fase, fase de consumação. A consumação acontece quando o crime é colocado em prática e o resultado planejado é atingido. Quinta fase, fase de exaurimento. A última etapa é relacionada às ações do criminoso e às circunstâncias que podem ser consideradas para a aplicação da pena, como as condutas agravantes e atenuantes. As agravantes podem aumentar a quantidade de pena e as atenuantes podem diminuir a pena. Deu aqui para você compreender. Satanás ele é muito esperto. Por ele ser o espírito do engano, da ofensa, da acusação, do crime, ele cometeu seríssimos crimes agravantes no céu. Ele ofendeu a Deus, a majestade santa, a realeza santa, o santíssimo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ofendeu. Porque no coração dele, como diz Ezequiel 28, versículo 11 ao 17, ele subiu no coração, se ensoberbeceu. Isaías 14, versículo 12 ao 15 ali, Isaías diz que como ele caiu do céu, uma referência a ele, a gente entende assim, que no coração ele diz que subia, colocar o trono à direita de Deus, seria como Deus. Ele queria ser o Deus Altíssimo, o El Elyon, Jeová Olam, o Deus Eterno. Ele queria ser o El Gibol, o Deus Forte. Ele queria ser Deus, Elohim, ele queria ser Deus, queria ser chamado de Adonai, queria ser Senhor, não é? Ele corrompeu a terça parte dos anjos, porque primeiro é a cogitação. Ele cogitou, idealizou, idealiza, mas não comete o crime, não é punido. Se ele pensasse e o que ele queria, ele voltasse atrás, fosse pedir perdão a Deus, pecado não existia, crime não existia. Mas ele amadureceu a ideia e semeou na mente da terça parte dos anjos. Jesus diz em Mateus 19, o homem que olha para a mulher e a cobiçá-la no coração já cometeu adultério com ela. Então o crime agora na graça, no Novo Mandamento, no Novo Testamento, é que o homem olha, ele deseja a mulher, só o fato de ele desejá-la, ele já cometeu um crime. Mas a nossa Constituição não diz nada. Tem um assédio sexual, assédio moral, não é? E o homem só olha, ele só com olhar ele pode assediar a mulher, ele deseja ela. A nossa Constituição, só que ele não falou, ele só olhou, lambeu a boquinha, ele quis a mulher e deixou isso para lá. Ele desejou na hora. Mas o Senhor ensina o quê? Quando o homem olhar e a desejar, no seu coração ele cometeu adultério. Então diante de Deus ele se tornou um criminoso, crime do adultério. Ele sendo solteiro ou casado, ele adulterou, não é? Então veja como é sério, irmãos, como é sério. Então o diabo ele cogitou, imaginou e levou a terça parte dos anjos com ele
contra Deus. E ali ele planejou e colocou o projeto dele em ação, e o crime foi agravante. Não é porque ele blasfemou contra Deus, é o blasfemador. E ele foi expulso do céu. Só que interessante, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando foram feitos por Deus, a lei era que e tudo eles podiam comer. E a outra lei era que do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore ali do conhecimento, eles não podiam comer. Porque no dia que comer, certamente ia morrer. Olha a regra daquela lei da árvore. No dia que comer, vai morrer. Deus permitiu o diabo estar ali no jardim, usando a serpente para testá-los, prová-los. Que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para o diabo tentar, quanto mais Adão e Eva. A regra era essa, a lei era essa. O que é que eles fizeram? O diabo usa a serpente, seduz Eva, ela pega, come, dá Adão, comem. O que é que ele fez? Quebraram a lei, desobedeceram e foram expulsos. O interessante é que, como o diabo ele é criminoso, ele é ofensor, caluniador, difamador, acusador, o diabo ouviu a regra de Deus, não comerás. Então ele vai fazer o quê? Ele é criminoso, ele já está perdido, já está condenado, já recebeu a punição do Senhor, já está manchado por Deus, está amaldiçoado por Deus. Não tem mais nada para perder. Deus ainda não prendeu eternamente o lago de fogo, então ele vai atacar. Então, onde é que ele ataca? Justamente onde Deus diz não. Não. Então ele vai fazer o quê? Seduzir, porque Adão e Eva não sabiam o que era pecado, mas sabia o que era a lei. Não pode, não pode, não pode. Pode, pode, pode. Ok, vive em paz. Deus testou, permitiu a entrada do maligno ali e testou o casal. E ele foi aonde? Ele foi justamente onde Deus ia punir. Se comer, vai morrer, vai ser expulso. Então o que o diabo faz? O diabo, quer dizer, se eles comerem, eles vão morrer. Primeiro, a morte é espiritual. Morte é separação. Separação. Deus se separa. Depois a morte física, o espírito sai do corpo, quem morre é o corpo. Final é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então o diabo já estava separado de Deus. O que é que o diabo faz? Vai fazer eles se separarem de Deus também. Como? Fazer eles desobedecer. Não pode empurrar de goela abaixo. O fruto, ele vai atuar na mente. Ele é o psicólogo da maldição. Ele vai lá. É assim que Deus diz, Gênesis 3, não é? Tu pode comer, mas tu sabe que no dia que comer tu vai ser igual a ele. Ó. Vai ser Deus. Come. Ninguém vai morrer não, tu vai ser Deus. E ela não obedeceu a ordem de Deus. E ele seduziu. Jogou a isca dele. E Eva foi encantada aí. Pegou, comeu e deu para o marido e comeu, os olhos foram abertos. O que é que o diabo faz? O diabo ri, zomba, porque agora ele sabe que Adão e Eva cometeram um crime grave, um agravante ali. Deus se separa. Para o diabo isso foi mamão com açúcar, rapaz. O diabo só disse, faz que Deus sabe. Ele mentiu, né? Que é o pai da mentira. Ele mentiu e eles, comeram. Porque o diabo também estudou Adão e Eva para dar o bote, né? A serpente não dá o bote assim, ela fica ali estudando a presa, quando vacila dá a bocanha. Injeta veneno veneno da mentira. Deu a butada. E tá agora o casal afastado do Senhor, vai para atrás da figueira, coloca ali folha de figueira. Deus vai ali, e a gente sabe, né? Deus amaldiçoou a serpente, a mulher e Adão, eles foram expulsos. Mas eu quero lhe falar, é aqui que o diabo ataca. É aqui que o diabo vai persuadir. Porque ele vai levar a gente ao não de Deus, um sim. Onde Deus diz não, ele vai fazer a gente dizer sim. Onde Deus diz sim, ele vai fazer a gente dizer não. Entendeu? Então o diabo, como é o espírito do crime, ele vai cogitar, ele vai examinar, ele vai ver as circunstâncias favoráveis, o que é bom, o que é ruim, o que vai acontecer. Sabe da pena, da punição que vai vir por infringir a lei, por transgredir a lei, não é? E ele vai atacar. Para o quê? Para quê? Para que Deus, primeiro, puna se afastando. Puniu. Primeiro, Deus se retira, o Espírito Santo sai feito Sansão. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se retirou de Sansão, que ele nem sentiu, ele nem percebeu
pelas tentações que Sansão estava caindo, não é? Brincando com a lei, brincando com a palavra do Senhor, e você sabe o destino de Sansão. Então o diabo trabalha dessa forma, crente, levando as pessoas, independente, viu? Rico, pobre, rei aqui, ó, súdito, não interessa. Interessa que ele vai levar para que as pessoas pequem, Deus se afaste. Uma vez que o Espírito Santo se afastou, a pessoa ficou vulnerável a quem? A serpente. Então ele vai dar uma bocanhada. Ele vai atuar na mente, para dominar a mente. Cabe o transgressor se arrepender do crime, da infração que cometeu. Que vai vir a punição. Primeiro, antes de tudo, é Deus. A punição é maior, é Deus se afastar. E se viver assim na prática do crime, seguindo, né, a cogitação, as ideias, as inspirações satânicas, Deus vai se retirando, Deus vai se afastando, vai se afastar de vez. E qual é o final? Aquela pessoa está com o espírito que está separado de Deus, aquele demônio usado pelo diabo, influenciado pelo diabo, vai usar o corpo da pessoa, levá-la para as práticas criminosas, ou seja, tudo que Deus bloqueia, ele vai tentar desbloquear para ver a morte e a destruição daquela pessoa, visto que o diabo já está condenado, então ele vai querer a condenação também do ser humano. Se o ser humano se arrepender dos crimes que cometeu, direto e indiretamente, consciente e inconscientemente, ele pode voltar, pede perdão ao Supremo Tribunal Celestial, ao Supremo Juiz, aleluia. Ele pede perdão, pede que Deus revogue, anule, bloqueie os crimes, que não lance a alma daquela pessoa, daquele criminoso que foi manchado pelo demônio, pelo espírito imundo, foi com a mancha da perversidade, a mancha da mentira, a mancha da malignidade, a mancha do homicídio, a mancha do adultério. Ele foi manchado, por isso que é espírito imundo. Manchou a pessoa com a prostituição, manchou com cigarro, com a maconha, com crack, com a cocaína, heroína, com as drogas ilícitas, com cachaça, com cerveja. Manchou com soberba. Aquele espírito imundo manchou o pecador com orgulho, manchou com não com a blasfêmia que não tem perdão, mas manchou com roubo, com furto, com parricídio, matricídio, genocídio. Até um genocida, se arrepender, Deus perdoará. Só não tem perdão, é a blasfêmia, como diz Mateus capítulo 12. Se blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas outros pecados, se arrepender de coração, não desejar mais, não ter sentimentos para essas práticas criminosas, se arrepender e se converter para o Senhor, haverá um perdão. Olha a graça, o favor que esse criminoso ser humano ele receberá do Supremo Juiz. Será revogado os crimes, serão cancelados todas as ofensas que cometeu contra Deus, todas as mentiras, todas as manchas do espírito maligno, porque é espiritualmente falando, então vai atuar na mente, então vai ter a mente poluída, a mente podre, terá o perdão do homossexualismo, do lesbianismo, da feitiçaria, não é? Todo tipo de feitiçaria. Terá perdão da idolatria, da avareza, da violência, da injustiça, todo tipo de corrupção que a pessoa cometeu, da sensualidade, da luxúria, não é? Da desobediência aos pais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Das tolices praticadas de aborrecer Deus, dos rancores, das mágoas, dessas mazelas que o espírito imundo carrega. Ele está mazelado com isso e joga na mente do ser humano, onde o ser humano comete o crime e Deus se afasta. Começa a se arrepender, todo o coração haverá o perdão. Interessante que o sangue de Jesus, João capítulo 1, primeira carta de João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus vai purificar, vai limpar. Limpar o quê? Limpar a consciência que foi manchada pelo espírito imundo, o espírito podre do criminoso Satanás. O sangue de Jesus, a consciência de que um homem santo, justo, fiel, verdadeiro, honesto, ele morreu pela vida dos desonestos, pela vida dos criminosos. Então será banhado, o Espírito de Deus virá, e agora a pessoa vai andar agora com Deus, e andando com Deus,
vai praticar a lei do Senhor, vai praticar a lei governamental, né? Vai obedecer tudo que a lei de Deus ensina, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu com esse rei. Ele quebrou várias leis do Senhor, várias leis, foi crimes agravantíssimos, que eu posso dizer assim, no superlativo. E o que esse cara cometeu está no gibi. Então, amados, fica aqui essa pequena análise sobre esse rei que foi perverso, cometeu vários crimes, deu vazão, deu brecha para que o espírito de Satanás atuasse e, infelizmente, ele perde a coroa, ele é levado pelo rei Neco para o Egito. Deus, assim, deixou para se cumprir Deuteronômio 28 sobre a maldição pela desobediência dos mandamentos e ali ele teve um fim trágico. Assim é para todos os governadores, todos os líderes de Estado, todos os juízes, todos aqueles que estão no poder, estão usando de violência, estão luxando as suas casas, não estão pagando devidamente os seus funcionários, não estão fazendo juízo e justiça aos oprimidos, necessitados. Não, estão olhando para o próprio umbigo. É a queda. Já falei no outro vídeo, repita aqui, é a queda. Deus usou Jeremias anunciando arrependimento. Esse povo não se arrependeu, veio o julgamento e a punição. Em nossos dias, Deus está usando a igreja do Senhor para anunciar o arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. Jeremias estava ali, influenciado por Deus, não é? E o reino de Deus estava ali, porque aquele povo tinha uma referência, que era o próprio Deus. Jeremias estava representando Deus, onde o rei tinha que ser honesto. Não foi. Foi envergonhado, caiu por terra, foi morto, não é? E grande foi o escândalo. Então estamos em tempos dificílimos, tempos tenebrosos, governantes corruptos, o tapete para o anticristo já está sendo aí colocado para que ele venha governar. E a gente crê que não estaremos aqui. O Senhor Jesus está voltando, vai nos levar, vai nos livrar desses reis corruptos que não dão ouvidos para o Senhor. O reino de justiça, de juízo, de amor, de prosperidade, de paz, de harmonia, de mansidão virá. E esse rei é chamado Jesus. É o reino eterno, imutável, inabalável, indestrutível, aleluia, intransponível. É só acessível a quem se converteu a ele. É um reino que virá. Já está trabalhando as nossas vidas pelo Espírito Santo. E para você que ainda não é convertido, aceite, venha para Cristo, venha para esse reino de justiça, de paz, de amor, de alegria no Espírito Santo, onde reis que tiveram oportunidade, negligenciaram, deixaram escorrer pelas mãos como água, nunca mais terão oportunidades. E aqui é um exemplo para nós, não oprimir, não ser parciais, não negligenciar o trabalho de ninguém, pagar o que for correto, pagar o que for justo, viver uma vida sóbria, uma vida honesta, verdadeira, porque assim conheceremos Deus. Mostraremos que conheceremos Deus. Aleluia. Que Deus é correto, Deus é justo, vive na justiça. A base do seu trono é juízo e a justiça. Então, assim é conhecer a Deus, fazer tudo o que for correto. Assim o Senhor é glorificado. Amém? Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Compartilha, divulga. E se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos agora entrar em Jeconias. Eita, que o bambu vai entortar, o vaso vil, não é? Imprestável, meu Deus. É só aí. Chumbo grosso em cima dos monarcas corruptos é o que Deus vai fazer. Deus já fez, aqui nessa época, já fez lá no passado, tirando vários corruptos de plantão. E aqueles que estão se elevando não ficarão. Deus é o próprio Deus. A mão invisível de Deus, olha, arranca esses que pecam, cometem crimes, o Espírito de Deus se afasta, o diabo abocanha, não é? A serpente pega e leva para representar o diabo. O diabo já foi expulso do céu, condenado ao inferno. O ser humano, se não se arrepender, vai ter o mesmo destino do diabo. Ore comigo. Pai bondoso, Pai eterno, Rei da glória, Deus justo. Obrigado, Senhor, por essa pequena reflexão,
mas de grande valia, sendo objetiva, meu Deus, explicando que é a tua vontade, que não é a tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Glorifica o teu nome, que haja salvação, Pai. Que haja iluminação, Senhor, onde essa mensagem chegar. Cada ouvido, Pai. E que as pessoas possam, meu Deus, aquelas que não estão em Cristo, se converter e vir para o Senhor Jesus enquanto o Senhor dá tempo. Nos ajuda, nos livra desses vigaristas, nos livra desses corruptos, Senhor. E nos ensina cada dia a praticar justiça e juízo, da qual o Senhor se agrada, e isso é te conhecer, como Josias fez, para a glória, louvor e exaltação do teu santo e bendito nome. Eu oro, creio e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, crente. Fica na paz do Senhor. E se Jesus não voltar, vamos compartilhar ainda o capítulo 22, que está uma maravilha, amém? Fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Ama um pouquinho de glória? Oh, glória a Deus. De eternidade a eternidade, do verdadeiro amor.